Olá, essa é a disciplina Topografia, sou o professor André e o tema dessa aula é Terra, Representações. Nessa aula nós falaremos sobre como que nós podemos representar a Terra. Aí no caso a Terra não somente como pensando no globo terrestre, mas também as representações que nós podemos fazer conforme a superfície da Terra desejada. A forma da Terra ela varia conforme a característica que você quer destacar. A forma da Terra ela não é uma unanimidade mesmo na atualidade. Por exemplo, suponhamos que você está hoje no almoço da sua casa e te perguntam qual que é a forma da Terra. Você responderia o que para a pessoa que te perguntasse isso? É interessante que muitas das vezes nós respondemos, é redonda, ou é circular, é esférica. Mas será que a forma realmente é dessa característica? Se nós voltarmos no tempo, no passado, bem lá atrás, a Terra era considerada como sendo uma superfície plana. Isso era muito fundado, principalmente nos primórdios, quando as navegações elas iam para outros locais e quando elas sumiam da linha do horizonte, muitas das vezes não retornavam para sua origem. Se você for ao mar e olhar para quando você estiver na praia, uma característica muito interessante é que quando a gente olha pela primeira vez, principalmente se você for uma criança, você vai ter aquela percepção de que realmente parece que a Terra é plana. Você olha na linha do horizonte e simplesmente é uma linha reta. Mas isso hoje nós temos condições de saber qual que é o porquê. Porém, naquela época, no passado, eles não tinham essa informação. Então isso servia até para alimentar aquelas percepções, aqueles mitos daqueles grandes monstros marinhos que engoliam essas navegações e não permitiam que ela retornasse. Isso é uma imagem para nós vermos como que é visto a linha do horizonte em uma superfície no mar. É interessante que quando a gente olha, se estiver em alto mar, vai ser sempre dessa maneira, em qualquer direção de um navio, uma linha reta. Isso realmente dá uma noção que fica parecendo que você está numa superfície plana. Porém, nós, como eu disse anteriormente, isso não é uma informação correta. Porém, falar a forma da Terra é essa exatamente, também ainda nós não conseguimos. Apesar de nós estarmos no século XXI, nós não temos ainda uma solução perfeita para definir em uma escala, por exemplo, 1:1, a forma precisa da Terra. Nós vamos entender isso daqui a pouco, por quê. Hoje, apesar dos nossos diversos avanços, nós temos muito forte um retorno de uma corrente chamada de terraplanistas. O que são os terraplanistas? É uma corrente justamente que considera que a Terra seja uma superfície plana. É interessante que quando a gente olha essas informações, elas são muito interessantes em termos de curiosidade. Por exemplo, a BBC lançou uma reportagem cujo título é Quem são e o que pensam os brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Nessa reportagem, quando nós analisamos, nós podemos ver as características das pessoas que compõem esse grupo. Da mesma maneira, foi criado por uma associação de terraplanistas um cruzeiro, isso mesmo, um cruzeiro, uma rota de navegação num navio super confortável, cujo objetivo em 2020 era fazer uma prova de que a Terra era plana. Então esse cruzeiro ele foi feito com o intuito de ir até a superfície que fique na borda dessa Terra. E na reportagem é muito interessante, que chama a atenção, que diz que a Antártica ela ocupa a borda desse disco que seria essa superfície plana. Então você imagina um prato, o centro desse prato seria onde estamos e a borda desse prato seria justamente o limite dessa superfície plana e ela seria ocupada pela Antártica. Nessa mesma reportagem diz que o Tratado da Antártica, que é um tratado que existe realmente e é um tratado que foi desenvolvido para proteger a Antártica, ela diz que esse tratado é extremamente rigoroso. Realmente eles são muito rigorosos.
E diz nessa reportagem que um turista, por exemplo, ele é impossibilitado de dormir na Antártica. E essa alegação seria para que a pessoa comum, eu, você, não tivéssemos a oportunidade de comprovar que a Terra ela é, na verdade, uma superfície plana. Isso, no caso, foi dito pelo presidente do Centro de Pesquisas de Terra Plana no Brasil, o Bruno Alves. E é muito interessante que essa teoria é uma teoria muito... aquela teoria da conspiração. Não existe isso de que a Terra seja plana e que a Antártica seja uma borda impossibilitada de ser visitada. Você, caso queira, você pode visitar a Antártica, pode dormir lá tranquilamente, obviamente um custo elevado. A prova de que a Antártica não é uma área, vamos dizer assim, uma área 51 de acesso proibido, é que já desenvolvi, as pesquisas que eu desenvolvi no meu doutorado, no meu mestrado, elas foram feitas na Antártica e eu já participei de algumas expedições na Antártica. Eu, André, não faço parte de nenhum grupo que faz com que um grupo da CIA, do FBI, que não quer que as pessoas participem dessa informação. Não, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra e estive já na Antártica e posso te dizer tranquilamente que não é a borda da Terra. A forma da Terra, quando nós somos perguntados hoje em dia, a gente sempre diz, é uma forma esférica. Isso nós dizemos com base em imagens que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, essa é uma animação que mostra o globo terrestre. E olhando essa animação, a nossa percepção ela é corretamente de que a Terra é esférica. Olha, a gente olha aqui como se fosse um círculo perfeito. Mas será que a forma realmente é esférica? Ou isso seria um efeito visual? Nessa maneira, as formas elas variaram ao longo do tempo. Como nós já chamamos a atenção, ela já foi considerada uma forma plana. Posteriormente, ali no século IV a.C., passou-se a considerar que a Terra era uma forma esférica. Isso através de proposições com o início da trigonometria, da parte geométrica, onde eles conseguiram fazer cálculos e chegaram a essa conclusão, que a Terra era esférica. E eles chegaram muito perto da sua forma, considerando principalmente naquela época onde você não tinha condições de fazer mapeamentos da magnitude que nós temos hoje. Posteriormente, com o avanço da ciência, passou-se a considerar que a Terra ela possuía um formato, na verdade, elipsoidal, não esférico. Uma elipse, nós temos aqui dois eixos. O eixo maior, que seria esse eixo aqui, esse eixo seria o eixo maior, como no eixo X, e o eixo Y seria o eixo menor. Então essa elipse ela seria configurada por essa característica. E é interessante que esta forma ela se aproxima muito do que nós temos da forma da Terra, já que nós já sabemos hoje dos achatamentos nos polos e que a linha do Equador ela possui uma maior circunferência. A partir desses avanços foi proposto o modelo geoidal. O modelo geoidal ele já possui uma forma muito parecida com o que nós temos da Terra. Porque se você for considerar a Terra, quando nós perguntamos qual é o formato dela, esse formato, tanto o esférico quanto o formato elipsoidal, eles possuem essa forma por causa da grande massa de água que ela possui nos oceanos. Se nós perguntarmos a forma da Terra, o correto então é nós removermos dessa configuração esses corpos d'água dos oceanos. E aí nós temos o geóide. O geóide ele possui essa forma, parece até um coração ali, né? Justamente por isso, porque nesta forma é removido a água, ficando o formato mais próximo do que nós temos na Terra. Então essas são as duas formas que são utilizadas para fins cartográficos, a forma elipsoidal e a forma geoidal. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre elas. Essas formas elas dão o que nós chamamos de superfícies de referência. Superfícies de referência são aquelas superfícies que nós utilizamos para servir de referência para uma informação cartográfica. Essa superfície de referência ela pode ser de três tipos. Ela pode ser física, geoidal ou elipsoidal. Nesse caso, nós temos aqui exemplo delas.
A superfície física, aquela superfície topográfica, ela é a superfície onde nós andamos. Quando a gente vai ali com o teodolito e faz uma medida no nosso campus, essa é uma medida na superfície física da Terra, a superfície topográfica. Nós vamos medir formas, dimensões, ângulos nessa superfície real. Porém, a superfície real, ela ainda não é possível de ser representada em nível global. Por quê? Nós não temos modelos matemáticos que são capazes de representar cada variação em sua escala perfeita. É como se fosse o seguinte: para eu fazer uma escala 1 para 1 de todo o planeta Terra, eu tenho que ter um modelo que seja capaz de representar perfeitamente cada variação que existe na superfície. Só de você imaginar já dá para ter uma noção da complexidade computacional e matemática que isso seria. Então ainda nós não temos essa condição. Por isso que nós temos que fazer representações que simplificam essas formas, que é justamente a forma elipsoidal e geoidal que nós vamos falar posteriormente. Aqui, por exemplo, nós temos a maior amplitude de variação de superfícies na Terra. Nessa figura da esquerda, nós temos o ponto mais elevado do globo terrestre. E nessa figura da direita, nós temos o ponto mais profundo do globo terrestre. O da esquerda fica no Everest, com quase 8.900 metros de altitude. Esse é um ponto tão elevado que para um ser humano chegar nesse cume é necessário um treinamento muito específico e mesmo assim o acesso é muito complexo. As Fossas das Marianas são os pontos mais profundos no fundo do oceano. Chega a ter ali 11.000 metros de profundidade. Isso é muito profundo. Para chegar nesse local também requer altíssimas tecnologias em função da pressão que essa água ela exerce em qualquer corpo. Praticamente não tem vida nessa condição. Então nós temos aqui o ponto mais elevado e o ponto mais profundo. Agora imagina você representar todas essas variações que existem entre esses dois pontos no globo terrestre inteiro. Então é muito complexo. Dessa maneira então é necessário que nós façamos simplificações. A superfície geoidal ela é uma superfície bastante irregular. Nós vimos naquela forma dela que parecia o coração, que eu chamei a atenção para vocês ali. Essas formas elas tentam fazer com que tenhamos a superfície mais próxima do que ocorre. Para fazermos essa comparação, nós temos aqui, por exemplo, o raio da Terra. O raio da Terra ele tem aproximadamente 6.370 quilômetros. Quando nós analisamos a Terra como o seu raio e seu tamanho, sua dimensão, nós podemos considerar que essas diferenças que nós temos na superfície terrestre, elas deixam de ser significativas. Por exemplo, se você considerar que o Everest e essas Fossas Marianas possuem essa diferença aí de aproximadamente 11 quilômetros de diferença de um para o outro, não, se bem que dá um pouco mais, 11 quilômetros de um mais 8 do outro, aproximadamente quase 20 quilômetros, vamos dizer. Se eu considerar essa proporção em relação ao raio da Terra, dá praticamente 0,17%. Então não dá nem 1% do raio terrestre. Por isso, essa superfície terrestre ela deixa de ser considerada como irregular, já que as variações que nós temos em relação ao corpo como um todo, elas são bem insignificantes quando nós temos tudo. Por isso, ela passa a ser considerada como uma superfície regular, como se fosse igual. A partir disso, então, é feita justamente essa representação, onde é feita um prolongamento do nível médio dos mares. Então, a partir do nível médio do mar, sabemos que ali seria como se fosse a superfície de referência. Então, acima do nível médio do mar seria uma superfície positiva, abaixo do nível médio do mar uma superfície negativa em termos altimétricos. E aí esse prolongamento é feito sempre considerando as constantes gravitacionais. Essas mensurações geodésicas elas estão totalmente relacionadas com o campo da geodésia, que foi aquele que nós vimos na
aula anterior, onde falava sobre as características de mensurações da geodésia e da topografia. Relembrando, na geodésia considera-se a forma da Terra. A Terra não é considerada como uma superfície plana, como na topografia. A superfície, então, ela tem essa deformação justamente para representar suas características reais. Porém, mesmo através dessa representação, é difícil fazer uma determinação teórica precisa, justamente porque nos pontos da superfície você vai ter variações que ocorrem da direção vertical. Imagine se você estiver subindo a Serra do Taquaril. Tem momentos que a serra ela tem uma inclinação maior, em alguns momentos ela é como se fosse uma superfície ligeiramente plana, depois você vai ter uma inclinação maior novamente, você vai ter uma inclinação descendente. Então existem diversas variações, e isso faz também com que mesmo na superfície geoidal você tenha uma determinação teórica muito precisa, no sentido de computacional. Como existem essas características, foi desenvolvida então a aplicação dos modelos elipsoidais. O elipsoide ele é um modelo matemático que se aproxima ao geoide, mas ele tem uma grande vantagem, que ele é muito mais fácil de ser trabalhado, tanto matematicamente quanto computacionalmente, já que ele tem a sua superfície fixa e determinada. Só que se eu olhar aqui, você vai chamar, nós chamamos a atenção que você vai falar assim, poxa, mas como assim, André? O elipsoide ele se assemelha ao geoide. Se você olha aqui, essa superfície azul é o elipsoide, a superfície vermelha é o geoide. Tudo bem, nessa representação ele está próximo da forma geoidal, esse elipsoide coincidindo com a superfície no Rio de Janeiro. Se eu utilizar esse mesmo elipsoide para fazer a representação na região dos Andes, vai dar diferença, porque a forma lá vai ser diferente. O elipsoide ele não pode ter variações. Então, por causa disso, existem diversas formas elipsoidais. Por exemplo, na literatura nós temos que mais de 70 tipos de elipsoide diferentes existem. Essa variação é justamente com o intuito de que você consiga representar cartograficamente com maior precisão cada superfície da Terra. Então existem diversas formas de representação. Então essa superfície de referência é o que nós vamos chamar lá na frente, em sensoramento remoto, em geoprocessamento, dos nossos datums, as nossas superfícies geodésicas de referência. Essa característica, então, é justamente para que cada local você tenha condições de mensurar com precisão. Então, no Brasil, nós temos diferentes elipsoides para representar uma superfície. Por exemplo, nós temos o Córrego Alegre, nós temos o Sirgas 2000, que é o atual, que tem sido utilizado. Existe o SAD 69, o WGS 34. Cada um vai ter uma característica distinta que vai ser mais adequado para uma determinada situação. Então nós temos aqui as três formas de representação: forma da Terra, geoide e elipsoide. Cada uma delas aplicadas para uma determinada situação. Posteriormente, avançando nessa forma, nós temos aqui os sistemas de coordenadas. Então, na primeira parte, nós vimos a forma da Terra. Então, eu tenho um objeto com sua forma já determinada e definida. Agora, eu preciso de dar posições dentro dessa forma. Isso é feito através dos sistemas de coordenadas. As coordenadas, elas têm como intuito justamente fazer essa relação entre a referência com um ponto na superfície. As coordenadas elas são fundamentais para qualquer tipo de trabalho cartográfico. Então nós temos coordenadas geodésicas, que são aquelas que nós chamamos de latitude e longitude. Também temos coordenadas altimétricas também, podem ser chamadas de altitude, que são obtidas por processos geodésicos. Essa latitude e longitude nem sempre ela vai ser aquela tradicional que nós temos de 20 graus sul, 37 graus oeste. Nós vamos ver daqui a pouco que existem outras formas de representar as coordenadas de uma superfície. O objetivo da coordenada, ela tem como intuito facilitar a localização de um ponto. Por exemplo,
Quando nós estamos trabalhando com posições tridimensionais, nós temos o sistema de coordenadas geográficas e o sistema de coordenadas cartesianas. O sistema de coordenadas geográficas é aquele tradicional que nós aprendemos desde novos. Longitude, latitude, dado em grau, minuto, segundo. As cartesianas, ela é um pouco diferente e pode ser que você nunca tenha tido contato com ela até esse momento, mas verá que ela ocorre e ela é até muito mais fácil. Um dos métodos mais convencionais é o método de coordenadas UTM, onde nós temos a unidade, ao invés de grau, minuto, segundo, ela é em metros. Daqui a pouco a gente volta nela. Como que é essa representação, então, do sistema de coordenadas geográficas? São coordenadas esféricas. Aqui nós temos uma representação que mostra como que seria obtidas as coordenadas de um ponto P. Esse ponto P, em laranja, ele está numa superfície qualquer. Quando a gente pergunta qual é a coordenada de um ponto, você precisa de relacionar esse ponto aos eixos x, y e também, talvez, ao eixo z. Isso é feito através de pontos de referência. Então, por exemplo, eu tenho aqui um raio, esse afastamento desse R ali, ó, ele é dado entre a origem no caso aqui, na origem dos 3 segmentos desses eixos, até o ponto P. Ele vai ser informado como R. Ali nós temos agora as informações de beta. Esse ângulo beta aqui, ele é formado entre o segmento OP, então eu tenho aqui OP, então esse ângulo beta aqui vai ser justamente esse segmento, com a projeção ortogonal, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, sobre esse plano do eixo X e do eixo Y. Esse ponto aqui, que é a junção desses três segmentos, vai dar a posição do ponto P. Então eu tenho a informação beta. Nesse caso aqui eu tenho então um ângulo. Esse ângulo beta, nós vamos ver aqui que ele se assemelha a uma informação que nós utilizamos com muita frequência. Daqui a pouquinho você vai ver no globo terrestre que vai ficar muito nítido isso. O outro ângulo que complementa essa informação da posição do ponto P é o ângulo alfa. O ângulo alfa, ele vai ser dado justamente através desse segmento que nós temos aqui entre a junção com o ponto no eixo X. Esse ângulo alfa, então, ele vai dar uma informação como se fosse aqui no plano horizontal e o ângulo beta vai ser no ângulo vertical. Então nós temos aqui a posição desse ponto P através desses 3 segmentos. Quando nós olhamos aqui o globo terrestre, olha aqui o globo terrestre, você tem essa figura que já está acostumado. Nessa figura da esquerda, nós temos aqui informações de oeste para leste. Nessa figura da direita, nós temos informações vindo aqui do plano 0 graus para o polo norte, 0 graus para o polo sul. Quando a informação varia no eixo horizontal, que é como está aqui nessa figura da esquerda, nós temos aqui, por exemplo, 60 graus. Essa informação aqui, ela se assemelha a esse ângulo alfa. Então nós temos aqui o ângulo alfa. Essa informação é chamada de longitude. Quando a informação varia no eixo vertical, como aqui em 49 graus, nós temos essa variação do ângulo beta. Isso se chama latitude. Então nós temos as latitudes, variações que vão de 90 graus positivos a 90 graus negativos, e longitudes que variam de 0 graus a 70 graus negativo e 70 graus positivo. O sistema de coordenadas geográficas, ele varia conforme as suas características. Ele, então, é composto por coordenadas geográficas determinadas por condições de astronomia de campo. É uma informação um pouco mais complexa, mas o que vocês precisam saber é simples, que é isso daqui. A latitude, ela é o ângulo formado, como eu chamei a atenção agora há pouco, entre o paralelo do Equador. O paralelo do Equador é essa linha em negrito mais destacada, formando 0 graus, até o próximo paralelo. Cada paralelo é dado por linhas aqui, ó. Essas linhas horizontais são paralelos.
Ele varia de 0 graus até o 90 graus nos polos. Hemisfério norte, sinal positivo, e hemisfério sul, sinal negativo. A longitude ela é definida a partir de uma superfície referencial que é o Greenwich. Greenwich é essa linha aqui que forma 0 graus. Esse é o meridiano de Greenwich. Cada linha vertical dessa é um meridiano. Os ângulos aqui variam conforme a posição. De 0 graus nessa linha do... está escrito Equador, mas está errado, é de Greenwich, até 180 graus, positivo ou negativo. Para o leste, nós temos valor positivo. Para o oeste, valor negativo. O sistema de coordenadas cartesianas, diferentemente, o ponto ele é dado através de uma coordenada que nós chamamos de coordenadas cartesianas. Essas coordenadas estão referenciadas ao sistema, onde nós temos aqui um espaço bidimensional. Esse primeiro exemplo, ele também pode ser tridimensional, mas é a próxima etapa. Esses sistemas de coordenadas são sistemas de coordenadas retangulares, eles não são esféricos como no exemplo anterior. Nesse caso, nós temos o eixo x, o eixo y, e o ponto P, a sua posição, ela é dada simplesmente em comparação ao ponto de origem na junção do ponto X e do eixo X e do eixo Y. É muito mais simples de obter, já que basta você fazer essa mensuração de forma linear. Aqui, por exemplo, nós temos essa representação. A posição do ponto P, ela vai ser a sua linha. Suponhamos que eu pegue aqui uma linha imaginária até incidir em X. Aqui vai ser a coordenada X. E para y eu vou vir até aqui, aqui será a coordenada y. Então é muito mais simples. Por exemplo, é tão intuitivo que se eu te perguntar quais são as coordenadas dos pontos A, B, C e D abaixo, você consegue fazer com muita simplicidade. Basta você fazer esse mesmo movimento que eu fiz no slide anterior, onde eu fui pontuar qual que é a posição se eu traçasse uma linha imaginária até o X. Então eu viria aqui e traçaria até aqui na coordenada do eixo Y, traçaria até aqui. Então dê uma pausa no seu vídeo e faça essa atividade. Preencha aí quais são as coordenadas dos pontos A, B, C e D. As coordenadas então são 20, 20 para A, 30, 10 para B, 0, 0 para C e 10, menos 15 para D. Sempre lembrando que primeiro você informa a coordenada no X e depois no eixo Y. Por que no ponto D a coordenada no eixo Y é menos 15? Porque você tem aqui essa superfície do eixo X, toda a informação abaixo dela, na sua linha do eixo Y, ela vai ser negativa. Da mesma forma, se eu tivesse um ponto no eixo X posicionado à esquerda do eixo Y, ele seria negativo também. Então, se eu quiser fazer uma representação tridimensional numa coordenada cartesiana, eu tenho aqui o ponto P. Para eu saber a posição, basta eu fazer a junção do ponto até o eixo X e o eixo Y, e da mesma forma, para eu obter esse eixo Z, basta eu fazer a posição até a sua origem interceptando no eixo Z, que seria aqui no caso o eixo altimétrico. Então nós já temos a forma da Terra e já sabemos também como representar as coordenadas, podendo ser através de coordenadas geográficas ou coordenadas cartesianas. Agora eu preciso de projetar essa coordenada. Afinal, uma coordenada ela precisa estar representada em uma superfície. Essa superfície vai ser projetada. Aqui essa superfície. As projeções elas têm o intuito de representar uma superfície real. Aqui nós temos como exemplo um globo, onde cada ponto da Terra corresponde a um ponto na representação. Se eu quiser representar esse mesmo globo, que tem aquele formato parecido com o esférico e uma superfície bidimensional, eu tenho que ter uma projeção.
ela pode ser de diversas características. O resultado dessa projeção é justamente essas superfícies projetadas, que vão ter suas características relacionadas com a forma da superfície de projeção. Não são somente essas formas, mas aqui são exemplos mais convencionais. Então, eu tenho o intuito de representar essa superfície em formato bidimensional. Quando eu represento um globo através da superfície terrestre, através de um globo, eu tenho a forma mais próxima do real, já que a superfície ela tem distâncias verdadeiras, direções, área, forma, ela tem a menor distorção, já que o globo ele tem uma forma que mais se assemelha à forma da Terra. Porém, não é usual você utilizar um globo para fazer mensurações. Afinal, imagina, você vai usar um globo para ficar fazendo medidas. O globo é extremamente volumoso, ele é grande. Então você não vai carregar para o campo um globo. Então geralmente nós utilizamos representações 2D ou representações bidimensionais, através de mapas planos. Porém, quando você faz uma representação plana, você vai ter distorções. Por que distorções? Se você pega a superfície do globo, que tem um formato esférico, e abre ela, independente da forma como você abrir, em algum momento você vai ter que distorcer aquela informação, porque ela não vai ter a mesma característica da superfície anterior. Por isso, essas representações, você precisa ter muita informação sobre qual é a característica da projeção utilizada, porque cada projeção vai ter uma condição de distorcer mais ou menos a sua informação. Por exemplo, nós temos aqui essa condição. A representação da superfície terrestre, ela vai ter a sua deformação, a sua distorção, variando conforme a escala desse seu alvo. Por exemplo, quanto maior a escala, menor vai ser a sua distorção. De forma oposta, quanto menor a sua escala, maior é a distorção. Para você compreender, uma escala de 1 para 1000, você tem muito mais detalhes do que em uma representação em escala 1 para 1 milhão. Isso significa que em uma representação em 1 para 1000, você tem muito mais proximidade com o real do que na de 1 para 1 milhão. Se você tem mais aproximação com o real, isso significa que você vai ter uma menor distorção. Quanto mais distante, entre aspas, quanto mais generalizado estiver a sua representação cartográfica, maior vai ser a distorção. Isso é normal. Dessa maneira, é importante você ter consciência que é impossível você preservar todas as características. Qualquer forma de projeção haverá distorções. É impossível manter todas. O que cabe ao técnico, ao profissional que vai fazer esse mapeamento, é saber escolher qual é o método mais adequado para representar o que ele tem de interesse. Então, o ponto de contato, que é justamente essa superfície que nós vimos na aula anterior também, esse ponto de contato entre a superfície real e a superfície projetada, esse local de coincidência entre o ponto de contato e a superfície real vai ser o local onde as propriedades vão ser melhor preservadas. Quanto mais próximo da superfície de contato entre a superfície real e a projetada, mais preciso será essa informação. Dessa maneira, nós temos aqui nessa figura mostrando que se a superfície de contato é aqui, quer dizer que esse ponto aqui vai ser o mais preciso. Quanto mais distante em relação à superfície de contato, maior será a distorção. Desta maneira, nós temos aqui um exemplo de como que isso funciona. Essa é a projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica, aqui ela envolve toda a superfície e agora ela vai ser projetada. Repare que quando você abre essa superfície, você tem aquela superfície que antes era esférica passando a ficar naquele formato. A cônica, da mesma forma, projetada, e por fim a superfície de projeção plana. As três mostrando os resultados das suas projeções. É assim que funcionam então as suas projeções. Então, nós temos aqui dois exemplos de projeções. As duas projeções são do tipo cilíndricas. A primeira é a conforme e a segunda a equivalente.
A conforme, que é essa aqui de Mercator, e a equivalente, que é a projeção de Peters. Qual dessas duas projeções que você acha que é mais convencional? Se eu te mostrar esse mapa de baixo, esse globo, essa informação de baixo, você vai dizer para mim com uma grande chance que ela está errada. Porque se você olhar aqui, o formato é bem esquisito, né? Você olha aqui o formato da África, o tamanho dela em relação ao Brasil, América do Sul. Enfim, é um formato não convencional. Nós estamos mais acostumados a olhar o globo dessa maneira aqui, ó. A projeção mais utilizada que nós estamos acostumados é essa daqui. Isso não significa que essa informação esteja errada e que essa esteja correta. Isso é fruto das distorções que elas possuem. Cada projeção vai ter uma melhor aplicação. Na projeção de Mercator, onde foi utilizada a projeção conforme, ela preserva ângulos. Então, os ângulos na figura superior, eles são corretos, eles são mais próximos do real. Porém, ela tem como consequência a distorção de áreas. Já na projeção cilíndrica equivalente, ela tem uma maior preservação das áreas. Então, se eu quiser ter uma informação de área, nela vai ser melhor, vai ser mais preciso. Porém, como consequência, eu tenho uma maior distorção das formas, que dá essa forma que você tem ali muito mais diferente do que está habituado. Não quer dizer que uma esteja certa e outra errada. Significa que cada uma vai ter uma melhor precisão numa determinada informação. Exemplo aqui de projeção plana, novamente. Nessa figura ela mostra justamente como que seria essas distorções. Quanto mais próximo de verde aqui, menor é a distorção, e quanto mais vermelho, maior é a distorção. Justamente coincidindo com o que? Onde que a menor distorção? No centro, que é justamente no centro de contato. Onde que é maior a distorção? Nas bordas, que é justamente as superfícies mais distantes entre a superfície projetada e a superfície real. Da mesma forma, nós temos aqui a projeção cilíndrica, onde nós vamos ter como resultado as maiores distorções nas partes superiores e inferiores, que é aqui, ó. Nessa parte superior e nessa parte aqui haverão as maiores distorções. Por quê? Você tem maior distância entre a superfície projetada e a superfície real. E a superfície cônica, da mesma forma, as distorções maiores nas partes superiores e inferiores, onde no verde, no centro, você vai ter a maior proximidade entre a superfície real e a superfície projetada. Então nós já vimos o sistema de coordenadas, superfícies de referências e as projeções cartográficas. Na topografia é mais usual nós utilizarmos esses sistemas: cartesiano para representar as coordenadas, o plano topográfico para representar a superfície de referência, já que na topografia nós consideramos a superfície como sendo plana, e a projeção também plana. O sistema transverso de Mercator é muito importante, nós temos que dar um destaque para ele. Esse sistema ele vai ser fundamental porque ele vai ser a base para algumas informações que nós vamos utilizar futuramente, como por exemplo fuso, a zona. Então são informações que são muito importantes e são retiradas desse sistema de Mercator. Esse sistema foi proposto em 1950, baseado justamente nesse cilindro. E ele é transverso porque, ao invés de estar igual no anterior, onde ele tinha esse formato o formato na vertical, aqui esse cilindro ele está na horizontal, por isso transverso. Proposto em 1950, pós Segunda Guerra Mundial, avanços muito significativos nos serviços cartográficos de mapeamento originou então esse cilindro. Através dele, o globo terrestre, então, ele é subdividido em 60 fusos, que são esses fusos na vertical, e cada fuso desse aqui vai ter uma amplitude determinada. E ele vai do fuso 1 até o fuso 60. E desse sistema aqui, origina-se um sistema UTM, que é o Sistema Universal Transverso de Mercator, que é muito importante, que nós vamos muito utilizar.
A projeção universal transversa de Mercator, ela tem as características muito similares ao sistema transverso de Mercator. É uma projeção que você utiliza muito em usos corriqueiros, porque ele é muito mais fácil de utilizar, de fazer mensurações até de cabeça do que o sistema de projeções geográficas. Nesse caso aqui, você tem, por exemplo, que ele pode ser aplicado para praticamente todas as regiões da Terra. Ele só não pode ser aplicado em todas porque nos polos você vai ter uma área que a distorção é muito acentuada e impossibilita. Mas nós vamos ver daqui a pouco que isso não afeta muito a maior parte dos nossos usos. Essa representação do elipsoide de forma plana, ela tem algumas especificações. Então, ela vai ter 60 fusos, nós chamamos de atenção no slide anterior, cada fuso com 6 graus de amplitude, ela vai possuir 20 zonas, cada zona com 8 graus de amplitude, e ele vai até aproximadamente 80 graus de latitude. Então, e outro ponto importante aqui, que as coordenadas, no caso aqui, elas não vão ser sul, leste, norte, oeste, mas elas vão ser sempre dadas pelas unidades de letras N para o eixo Y e E para o eixo X. Então, ao invés de dizer que uma posição está em leste ou oeste, eu vou dizer E e N para o eixo latitudinal. E as coordenadas UTM, elas são sempre positivas. Então não existe coordenada UTM negativa. Lá em sensoramento remoto e geoprocessamento, nós vamos ver isso mais claramente, que uma das formas, inclusive, de nós vermos que a projeção do dado está errada é quando você está trabalhando com UTM e aparece lá uma coordenada negativa. As coordenadas não são sempre positivas. Então nós temos aqui o globo terrestre dividido em 60 fusos. O Brasil está representado aqui, ó. Nós temos aqui diversos fusos que passam pelo Brasil. Fuso 20, 19, 18, 19, 20, até o fuso que vai em Fernando de Noronha. Dessa maneira, qual é o fuso que o NAI está localizado? Basta você olhar o número desse fuso aqui, ó. O NAI está nesse ponto, então ele está limitado por esse eixo e por esse eixo. Esse é o fuso 23. Então o NAI está posicionado no fuso 23. Já as zonas, elas vão até aproximadamente 80 graus, porque no hemisfério norte ele possui um pouquinho maior, em função de 80 graus aqui, ó, ele vai ter 84 graus norte, porque 80 graus pega algumas regiões muito importantes desse ponto. Diferentemente no hemisfério sul, onde quando você chega a 80 graus sul, já está na Antártica, então não tem tanta relevância em termos cartográficos. E esse uso, a partir desse ângulo de 80 graus, a distorção fica muito acentuada, já que na projeção cilíndrica, o eixo de contato está justamente no plano equatorial. Então nós temos aqui da mesma maneira a figura mostrando, onde nós temos aqui, ó, diversas zonas passando pelo nosso país. Então nós possuímos diversas zonas. Qual seria a zona que está posicionada o NAI? Está aqui na zona K, justamente nessa posição, limitada por esse eixo e esse eixo. Então nós estamos no fuso 23, zona K. Aqui nessas figuras nós temos mostrando as áreas em vermelho, justamente o limite dessas superfícies, onde são áreas que a projeção UTM não atua. Se você olhar aqui, pega pouca área no hemisfério norte, praticamente somente aqui no Ártico, onde muito ou praticamente nada população com pessoas vivendo nesse local, e na Antártica aqui, já bem no centro, perto do Polo Sul, também sem tipo de atividades corriqueiras. E aí, nesse caso, quando se tem intenção de trabalhar nessas áreas específicas, utilizam-se projeções que são mais adequadas, projeções polares para esses locais. Então, nós temos agora a possibilidade de saber onde nós estamos localizados. Por exemplo, essa é uma carta topográfica de UNAI.
Essa carta topográfica ela está disponível no nosso site do Geotech, você pode acessá-lo e eu sugiro que depois você vá até o site e faça o download dela para você praticar em sua residência essas informações que nós vamos fazer agora. A carta topográfica vai ter uma aula específica sobre ela para nós aprendermos, mas nesse momento é importante nós aprendermos apenas a nos localizarmos. Por exemplo, nessa figura eu dou um destaque para o canto inferior esquerdo da carta. Quando eu olho para essa informação, eu tenho aqui diversas informações. Eu tenho aqui os eixos nessa característica e os eixos nesta característica. Como essa linha, esse grid, ele coincide com essa linha aqui de baixo e ela tem essa posição horizontal, isso quer dizer que essa é a coordenada no eixo X. Como essa linha aqui, elas coincidem com essa linha que tem o sentido vertical, isso quer dizer que ela coincide com o eixo Y. Então nós temos aqui coordenadas no eixo X, coordenadas no eixo Y. Se a informação ela varia no eixo Y, quer dizer que ela varia de norte para sul. Se a informação varia no eixo X, quer dizer que ela varia de leste para oeste. Então essa é uma forma muito interessante de você memorizar o que é leste, o que é oeste, o que é norte, o que é sul, o que é latitude, longitude, o que é no eixo X, no eixo Y. E aqui nós temos diferentes informações. Aqui nós temos 48 graus 0 minutos e menos 17 graus 0 minutos. Essas são as coordenadas geográficas. E aqui nós temos as coordenadas UTM, que são as coordenadas do plano cartesiano. Aqui no caso nós temos, aqui no caso é 48 graus oeste, já que isso está em Unai. O Unai está à esquerda do eixo 0 de Greenwich. E nós temos aqui 17 graus sul, que é no hemisfério sul. De maneira oposta, nós temos aqui as coordenadas UTM no eixo X e as coordenadas UTM no eixo Y. A coordenada UTM no eixo X, nesse ponto aqui, todas as coordenadas nessa linha, por exemplo, elas são 190.000 ME. Então, essa é a coordenada UTM em qualquer ponto nessa linha. Qualquer ponto localizado nessa linha aqui, ela vai possuir a coordenada 200, só que aqui não é 200 ME, é 200 e sempre você vai adicionar esses 3 zeros aqui. Esses 3 zeros eles não aparecem nessas figuras aqui. Por quê? Porque é uma forma de simplificar a informação. Você já sabe que aqui é acrescido de 3 zeros. Então aqui qualquer ponto nessa linha será 200.000 ME. Nessa linha aqui, 210.000 ME. Da mesma forma, quando eu olho aqui no eixo Y, eu tenho aqui essa linha. Essa linha aqui, ela equivale à coordenada UTM 8120.000 MN, ou seja, 8.120.000 MN. Quando eu olho qualquer ponto nessa linha aqui, a coordenada deles serão 8130. Da mesma forma que nesse anterior, eu vou colocar 000 MN. Qualquer ponto nessa linha aqui, 8140.000 MN. Então, por exemplo, quais são as coordenadas, nesse caso aqui, UTM? São as coordenadas que possuem essa informação aqui. Beleza? Então, lembre-se, coordenada UTM, você bateu o olho, tem aqui um ME ou MN, ou então somente esses 3 valores, essa é uma coordenada UTM. Se possui grau, minuto, segundo, coordenada geográfica. E vocês vão ver que é muito mais fácil você obter a coordenada UTM do que em relação à coordenada geográfica. As coordenadas em UTM, como nós chamamos a atenção, ela é sempre positiva. Nesse caso, vamos supor aqui que nós tenhamos um fuso específico aqui com 6 graus de amplitude, e ele vai desde o hemisfério norte até o hemisfério sul. Então, essa figura,
trecho aqui ele representa aquele fuso que iria desde lá de 84 graus norte até 30 graus sul, passando aqui pela linha do Equador. O centro, que é representado por esse círculo vermelho, ele vai ser o centro desse fuso. Nesse ponto, a coordenada vai ser 500,000m e 0m. 500,000m E, porque está no eixo X, e 0m, porque está no MN, porque está no eixo Y. Isso se for no hemisfério norte. Se eu considerar que esse círculo está no hemisfério sul, a coordenada dele aqui seria 500,000m E, porque está também no eixo X, e 10 milhões MN, porque está no eixo Y. Mas não se preocupe com isso, porque muito dificilmente você vai ter uma coordenada no ponto central de um fuso. Geralmente nós estamos ou no hemisfério sul ou no hemisfério norte. As coordenadas aqui no eixo N, elas variam de 0 até 10 milhões. Então, 0 aqui, nessa junção aqui do ponto no linha do Equador, até 10 milhões, sempre positivo. No hemisfério sul, você não vai começar aqui com negativo. Ele começa em 10 milhões, e vai até 0, que chega aqui no 80 graus sul. Da mesma forma, ela sempre começa aqui com 500 mil, e você vai ter uma variação de mais 250 mil. Se você estiver no sentido direita, você vai aumentar mais 250 mil, então você teria de 500 mil até 750 mil ME, ou então de 500 mil até menos 250 mil, que você vai ter 250 mil ME. Nunca valor negativo, sempre valores positivos por isso. Então aqui nós temos um exemplo, Unai. Qual que seria a coordenada UTM de Unai? Eu peguei um ponto qualquer em Unai, a coordenada UTM deu 297,371ME e 8189729MN. Então essa seria a coordenada de Unai. Se eu olhar aqui aquela figura que mostra o fuso anterior, é muito nítido isso. Imagine que aqui seja o centro desse fuso. Unai está à esquerda desse centro do fuso. Então é 500 mil e reduz, chegando a 297 mil, como se fosse aqui. Ó. Da mesma forma, Unai está no hemisfério sul. Então lá na linha do Equador começa em 10 milhões e vai reduzindo até chegar lá no Polo Sul. Como o Unai está no meio termo ali, mas está mais próximo da linha do Equador do que do Polo Sul, a nossa coordenada MN é 8.139.729 MN. Então essa é a coordenada UTM. Se eu pegasse aqui Cabo Frio e Santos, as coordenadas deles também são informadas aqui. Cabo Frio 804.976 ME e 7.464.951 MN, e de Santos 365.589 ME, 7.348.653 MN. Se você olhar essa figura da esquerda, onde mostra o fuso representado com essas informações, fica muito nítido isso, onde você tem as informações coincidindo com as projeções dessas informações dos fusos. Só que as coordenadas, elas são sempre positivas. Então, esse fuso aqui, o 23, toda a informação dele, ela vai ser igual à do fuso 22. Aí você pensa, poxa, mas como assim? Isso mesmo. Por exemplo, se eu pegar essa mesma coordenada de Unai e colocá-la no fuso 22, eu não vou estar em Unai, mas em Potreiro, que é a mesma coordenada. Da mesma forma, de Cabo Frio seria Baguari e de Santos seria Campo Mourão, seriam as coordenadas correspondentes. Mas aí como que você vai fazer para diferenciar uma do outro? Com o fuso. Então, sempre que eu informo uma coordenada UTM, eu sou obrigado a informar o fuso que essa coordenada está correspondida, porque senão a pessoa não vai saber onde que ela está. Por quê? Por exemplo, essa coordenada de Unai, ela ocorre
60 vezes, já que nós temos 60 fusos. Então eu tenho que formar coordenada UNAI XY fuso 23, que aí não tem erro, a pessoa vai conseguir saber que é em UNAI. As deformações decorrentes da projeção UTM, elas são várias, igual às outras demais. Então nós temos essa informação que aqui é o globo e a projeção UTM. Nós já vimos que as distorções elas aumentam em direção aos polos e quanto mais próximo da linha do equador, maior é a proximidade entre o real e a superfície projetada. Como nós olhamos aqui, as linhas paralelas elas não possuem equidistância. Quer dizer que aqui, ó, esse paralelo de 0 a 30 graus, a distância dele é muito menor do que de 30 a 60. De 30 a 60. Da mesma forma, de 60 a 90 é muito maior do que a projeção anterior. Então, isso é importante para nós termos essa informação de distorções, de tamanhos. Por isso que um vai ter uma área maior do que a outra. Da mesma forma, os meridianos, eles têm nessa representação, quando eu olho aqui, os meridianos eles têm afastamentos equidistantes. Mas isso não é real. Quando você olha o globo terrestre aqui, você vê que na linha do equador, a distância de um meridiano até o outro é muito maior do que quando você está no polo, quando a distância vai ser muito menor. Então isso tudo gera as deformações que nós estamos visualizando. Olha como que é interessante essa questão da deformação. Quando você olha um mapa que nós estamos mais acostumados, que é o de Mercator, eu olho aqui, por exemplo, a Groenlândia, que é essa parte aqui do globo, e eu olho aqui a América do Sul. Quando você olha, não sei se você já teve essa curiosidade, você repara que a Groenlândia ela tem um tamanho maior do que a América do Sul. Nós temos essa tendência a achar que isso é real, mas isso não é real. Quando você olha o tamanho, a Groenlândia ela possui 2.175.600 km². A América do Sul ela possui 17.800.000 km², ou seja, a América do Sul ela é muito maior do que a Groenlândia. E na representação fica parecendo que é o inverso. Então, na projeção de Robinson, nós já temos uma noção muito mais próxima do tamanho da área real, onde nessa projeção de Robinson você tem a América do Sul com um tamanho muito maior que a Groenlândia, que é real. Isso mostra para vocês que a distorção ela ocorre em qualquer projeção. Por isso nós temos que ter muito bem claro essas informações. Para você praticar essa informação da coordenada UTM e se familiarizar, você vai agora encontrar as coordenadas UTM dos pontos que foram destacados na carta. Ele é igual àquela atividade que nós fizemos anterior, onde nós tínhamos as coordenadas UTM fictícias em um plano cartesiano, eixo X e eixo Y, só que agora, ao invés de você fazer daquela informação fictícia, você vai utilizar esse fragmento da carta topográfica. Então, dê uma pausa no seu vídeo e faça a informação de qual é a coordenada do ponto A, do ponto B e do ponto C. A coordenada de cada ponto ela é dada nesse quadro em amarelo. A coordenada A é 190.000 ME e a coordenada 8130000 MN. Então está aqui, ó, ponto A. Qual é a coordenada no eixo X? Eu venho até aqui e vejo 190000, que coincide com esse daqui. Qual é a coordenada no eixo Y? 8130, só que não é 8130 apenas, nós já aprendemos que nós temos que adicionar esses 3 zeros aqui, então é 8130000 MN. No ponto B, 200, adiciono mais 3 zeros, fica então 200000 ME, e no eixo Y, 8140000 MN. No ponto C, a mesma coisa. Uma dica interessante é que na coordenada UTM sempre vai ser composta por 6 dígitos inteiros aqui no eixo X e 7 dígitos inteiros no eixo Y. Pode ser que, se for um número real composto por casas decimais, aí você vai ter vírgula e a sua correspondente fração, mas são sempre 6 números inteiros e 7 números inteiros para essas informações. Nós temos aqui na nossa carta, a carta topográfica que eu destaquei para vocês, ela está disponível
no nosso site de Geotech. Você vai lá na biblioteca digital e em carta topográfica você faça o download da carta de Unai. Por quê? Eu sugiro que você utilize a carta topográfica para encontrar as coordenadas de alguns pontos de seu interesse. Comece a praticar isso, porque os exemplos que eu fiz até agora, eles foram sempre em pontos que coincidem exatamente sobre os grids. Só que quando você for pegar um ponto qualquer, por exemplo, suponhamos que você queira saber a coordenada da Fazenda dos Claros. Qual que é a coordenada desse ponto? Qual que é a coordenada aqui, ó, desse ponto da Fazenda das Gamelas? Então, faça essa atividade. Baixe a imagem para o seu computador e nela você escolha aí alguns pontos de interesse para fazer a obtenção das coordenadas dessa informação. Pause o seu vídeo para fazer essa medida. Uma informação muito importante. Aqui você vai precisar de mensurar qual é o tamanho da sua carta. Nesse caso, você tem que fazer o uso das escalas. Pode ser que você tenha um pouco de dificuldade, porque aqui ela não tem como você colocar a régua. Mas nesse caso, faça um teste. Coloque a régua no computador. Você pega aqui, como se estivesse olhando, você pega a sua régua, pausa a carta e mede com a régua no computador. Então você vai ver aqui, ó, quantos centímetros tem daqui até aqui. Então você vai substituir o papel pelo computador aí. Aí faça da maneira que você achar que fique melhor para você trabalhar e fazer essa medida. Nós temos também as escalas. As escalas são muito importantes para fazer essas mensurações, porque inclusive no exemplo anterior eu meio que introduzi esse conceito, porque você viu que você vai precisar de saber qual é a escala para fazer essa medida dos pontos da carta. A escala, ela é a relação de uma dimensão linear, ou seja, entre aquilo que está representado em uma superfície, podendo ser, por exemplo, o papel, ou então no mapa digital, em relação à dimensão real. Então eu preciso de saber quanto que equivale. Eu fui no meu mapa e medi um trecho de uma rodovia. No mapa ele vai ter alguns centímetros, mas essa rodovia no mundo real ela vai ter alguns quilômetros. Quanto que isso equivale? Para eu ter essa informação eu utilizo as escalas. As escalas aqui no caso, elas são adimensionais, elas não possuem unidade. Por exemplo, uma escala 1 para 1000, então sempre a escala é dada 1, 2 pontinhos, 1000. Então aqui nós temos 1 para 1000, significa que cada unidade no desenho corresponde a 1000 unidades no ambiente real. Apesar de ser adimensional, é padrão que essa uma unidade no desenho equivale a 1000 unidades no real, ela é sempre utilizada em centímetros. Então 1 centímetro no desenho, nessa escala 1 para 1000, equivale a 1000 centímetros no real. Então essa é uma escala. As distâncias no cálculo dessas escalas, elas sempre devem estar na mesma unidade. Eu não posso fazer uma medida, por exemplo, pensando no mapa em centímetro e para converter no meu real em quilômetros. Eu preciso colocar as mesmas unidades para que elas sejam lineares. As principais escalas, não existe uma principal escala, cada escala varia conforme o seu intuito. Nesse desenho nós temos aqui mostrando, por exemplo, de 1 para 50 até chegar ali, ó, em escala de 1 para 200 mil até 10 milhões. Como você pode ver aqui, quanto menor o denominador, maior é o detalhamento na superfície. Quanto maior esse denominador, menor o detalhamento. Então, por exemplo, quando eu tenho uma escala 1 para 200 mil, eu vou conseguir visualizar muito menos detalhes do que quando eu tenho 1 para 50. Isso não quer dizer que 1 para 200 mil é pior do que 1 para 50. Isso quer dizer que cada nível de mapeamento você vai usar um detalhe que você tem interesse. Se eu quiser fazer um mapa mostrando o Brasil inteiro numa escala de 1 para 50, eu não vou ter condições de visualizar esse mapa, porque vai ficar todo colorido aqui de tanta informação que vai ter. Vai ter uma sobreposição enorme de informações. E da mesma forma também você pode chamar isso de escalas grandes ou escalas pequenas. Escalas grandes são aquelas que possuem um denominador menor
Escalas pequenas são aquelas que possuem os denominadores maiores, mas isso é somente um detalhe, não precisa se ater muito a isso. Aqui um exemplo de um mapa, uma representação cartográfica com escala grande, com maior detalhamento. Esse é uma carta do nosso campus, que mostra justamente o nível de detalhamento dela. Em superfícies que você vai fazer obras de engenharia, por exemplo, você não pode ter uma escala de pouco detalhamento, você tem que ter um maior detalhamento. Por essa escala aqui, por exemplo, ela tem 1:1000. Então, cada 1 centímetro na superfície do mapa representa 10 metros no real. Essa é uma projeção, uma escala que permite que você tenha detalhes da superfície. Uma escala com menor detalhes pode ser considerada, por exemplo, nesse caso, comparando a carta topográfica do campus com a carta topográfica de Unai, seria essa carta de Unai, onde ela possui uma escala de 1:250.000. Isso significa que cada 1 centímetro nessa carta topográfica de Unai equivalem a 2.500 metros no real. Na anterior, era cada 1 centímetro equivaleria a 10 metros, nessa, cada 1 centímetro equivale a 2.500 metros no real. A escala numérica, que é essa escala que nós estamos chamando a atenção, essa escala aqui, 1:250.000, daqui a pouco nós vamos falar sobre essa outra escala aqui, mas a escala numérica, você pode obter as informações a partir dos seus valores. Por exemplo, suponha que você tem uma feição que mede 1 centímetro na carta, e a carta possui uma escala de 1:10.000. Qual que é o tamanho real dessa feição? Dê uma pausa no seu vídeo e faça essa atividade antes de ver o resultado. Essa superfície de 1 centímetro, ela vai possuir o tamanho real de 100 metros, já que basta você utilizar essa fórmula, onde a escala ela vai ser dada pela divisão entre a distância na representação pela distância real. Você quer saber aqui no caso qual que é a distância real. Você já tem a escala, que é 1:10.000, e você já tem a feição medida na representação, que é 1. Então, nesse caso, 1 centímetro equivale a 10.000 centímetros na realidade. Aí, nesse caso, você pode fazer uma regra de 3. 1 centímetro equivale a quantos... 1 metro equivale a quantos centímetros? Então, nessa maneira, 10.000 centímetros vai equivaler a x metros. Então, regra de 3. Você também pode utilizar escalas numéricas para calcular áreas. Você pode utilizar essa fórmula que nós estamos visualizando na tela. Por exemplo, suponha que você tem uma carta com escala de 1:50. Qual que é a área de uma superfície que é medida nessa carta, que possui 4 por 4 centímetros? Para você fazer essa atividade, utilize essa fórmula que nós temos ali. Dê uma pausa no seu vídeo e posteriormente veja o resultado. A área dessa superfície, ela possui 4 metros quadrados. Basta você utilizar essa fórmula, lembrando que esse R aqui, que é a área na representação, você obtém o que? A área dele, o R, é 4 centímetros vezes 4 centímetros. Então, essa área aqui equivale a 16 centímetros quadrados, beleza? Então, por isso que é 16 aqui, 50 aqui é da escala. Então, você tem um resultado. Nós também temos as escalas gráficas. A escala gráfica, ela é esse desenho que você está acostumado a visualizar também desde pequeno, quando você roda o guia 4 rodas e brincava lá de viajar. Ela é composta pela divisão principal. Nesse caso aqui nós temos 3 divisões principais, variando de 0 a 100, 100 a 200, 200 a 300 metros, e os talões, que são essas subdivisões à esquerda. Cada informação que serve para uma coisa. Aqui é para você ter informações mais de detalhes menores, aqui para informações maiores. E a escala gráfica ela deve ser seguida da unidade que ela está. Metros, quilômetros, para a pessoa ter condições de fazer essa mensuração no campo, sabendo, se daqui até aqui tem 100 metros, se eu medir esse mesmo tamanho no mapa, eu sempre vou ter 100 metros. E aí a pessoa tem condições de fazer medidas mais rápidas. Aí você pode pensar, bom, eu tenho uma carta topográfica que ela tem um tamanho, por exemplo, de um A2. Aí você, para economizar, você vai lá e reduz ela e imprime ela no tamanho A4. Então tá aqui, ó, ela é no tamanho A2 e você, para economizar, imprimiu no tamanho A4.
Quando você faz esse redimensionamento, alguma dessas escalas foi alterada? Olha para a figura e avalie qual que é o resultado. Na carta da esquerda, que é a carta original, ela foi confeccionada onde cada 1 centímetro nela equivale, vamos supor aqui, a 250.000 centímetros no real. Quando eu redimensiono ela através da impressão, cada 1 centímetro dela que está impresso ali continua equivalendo a 250.000 centímetros no real? Não. Se você reduziu o tamanho dela, você mudou a escala numérica dela. Porém, como é um papel, está impresso, esse valor continua intacto. De forma oposta, a escala gráfica dela continua valendo, porque no processo de redimensionar, essa escala aqui, ela também foi redimensionada. Então, se ela tinha, por exemplo, esse tamanho aqui no tamanho original, quando ela foi reduzida, esse tamanho foi reduzido proporcionalmente. Então, caso você não tenha muita confiança se aquela escala numérica está correta em função de possível redimensionamento, pode confiar na escala gráfica, porque ela sempre estará correta em função do redimensionamento. Outro procedimento muito comum é a generalização cartográfica. A generalização ela vai depender da escala que você vai utilizar. Então a generalização ela tem como objetivo reduzir a complexidade dos dados. Suponhamos que você queira colocar cursos hídricos num lugar que tem muito rio. Vai ficar cheio de cursos hídricos. Se você quiser colocar ali uma outra informação nesse mapa, pode ser que fique muito poluído visualmente. Quando você generaliza, colocando, por exemplo, somente os principais cursos hídricos, você tem condições de associar outras informações nessa representação. A escala ela pode ser medida conforme a sua precisão. A precisão de escala ela é dada através dessa informação aqui. Por exemplo, a precisão da escala ela vai ser dada pelo erro admissível que é na determinação de um ponto no terreno. Esse erro é dado pelo erro de graficismo, que é justamente lá no passado a largura que tinha, um grafite menor que tinha. Então esse era o menor erro que era possível. Abaixo disso não tinha como, porque era a dimensão desse grafite. Esse erro ele vai ser admissível conforme a NBR. Na NBR considera de até 0,2 milímetros. Isso em função dessa representação que pode ser identificada. Então, com base na NBR 13133, a precisão da escala é dada pelo erro de graficismo, aqui no caso eu coloquei já em metros, vezes a escala que você está utilizando. Então, para praticar, calcule qual seria a precisão da escala dessas escalas que estão nessa tabela aqui. Faça então uma pausa no vídeo e quantifique utilizando a fórmula abaixo. Então nós temos aqui os erros, as precisões das escalas. Quanto mais detalhada ela for, a precisão da escala ela fica sendo maior. Por exemplo, numa escala 1:100, a precisão de escala é de 0,02 metros. Já numa escala de 1/10.000, a precisão dela é de 2 metros. Isso quer dizer que um erro inferior à precisão da escala ele não vai ser detectado. Por quê? Ele é menor do que o erro que ela tem nessa precisão. Então, numa escala de 1/10.000, caso eu cometa um erro de levantamento, por exemplo, vamos supor que eu vou colocar a posição de um poste, aí eu errei por 50 centímetros. Como a precisão da escala é maior do que esses 50 centímetros, esse erro vai ser desconsiderado. Porém, se eu utilizar essa escala de 1/100 e fizer um erro de 50 centímetros, como a precisão é de 20 centímetros, esse erro vai aparecer. Qual é a escolha da escala que você vai utilizar? Para você escolher uma escala mais adequada ao seu objeto, você pode fazer aqui essa fórmula de N, onde E vai dividir por 0,0002 metros, que é o erro de graficismo. Para você praticar, faça esse exercício. Considerando uma superfície da Terra que possui objetos de 10 metros de extensão, qual é a escala que você deve adotar para que você consiga representar esse objeto? Faça a atividade, dê uma pausa e posteriormente veja o resultado. Nesse caso, num objeto de 10 metros, uma escala que seja igual ou superior a 50.000, você vai conseguir representá-lo.
Então, dessa maneira, você não tem erro de fazer um levantamento que seja incompatível com o seu objeto. Para você praticar essas atividades, sugiro que você agora dê uma pausa, beba uma água, vai no banheiro, volta e posteriormente faça esses exercícios que são propostos no final da nossa atividade. Esse exercício 1 você vai calcular as escalas, com base nas escalas, quais são as precisões gráficas dessas escalas. Então, dê uma pausa e posteriormente veja o resultado dessa atividade. No exercício 2, esse exercício é um pouco mais complexo e ele vai requerer um pouco mais de atenção sua. Então, você tem a seguinte pergunta. Em uma carta, as coordenadas geográficas de uma fazenda são 22 graus, 50 minutos, 40 segundos sul e 53 graus, 47 minutos, 10 segundos oeste. Essas são as coordenadas geográficas de uma fazenda. Até agora nós não fizemos medidas de posições com coordenadas geográficas, somente coordenadas UTM. Agora você vai praticar as coordenadas geográficas. Nessa fazenda, nessa carta, os pares de paralelos são 22 graus 45 minutos e 23 graus 0 minutos sul. Os paralelos são aquelas linhas que fazem no sentido horizontal. Veja lá na nossa aula quando a gente mostrou a longitude e latitude. E os pares de meridianos dessa carta são 53 graus 45 minutos e 54 graus 0 minutos oeste. Os meridianos, eles são aquelas linhas imaginárias na vertical, no eixo Y. Utilizando uma régua, você vai fazer o quê? Você mediu o intervalo desses paralelos e meridianos e viu que esses paralelos eles têm a distância gráfica de 111 milímetros e os meridianos possuem as distâncias gráficas de 102 milímetros. A pergunta é, qual é a localização da fazenda nessa carta? Se você olhar bem aqui nesse exemplo, nós estamos simulando como se nós tivéssemos a carta na nossa mão. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno e vai desenhar essas informações que foram ditas aí. Coloca ali os meridianos, os paralelos, coloque as distâncias com base na régua, quais são, que é 111 milímetros, 102 milímetros. Coloque as coordenadas de latitude e longitude. E eu quero saber, nesse desenho seu aí, onde que vai estar posicionada essa fazenda com base na sua coordenada real. Dê uma pausa no vídeo e faça essa atividade aí, ela vai requerer um pouco mais de atenção, aí quebra um pouco a cabeça aí para depois você ver o resultado. Nesse caso, a resolução dele, nós temos aqui essa figura, obviamente que não está em escala, no seu caderno deve estar. Aqui eu tenho uma representação mostrando como se fosse os paralelos e aqui os meridianos com suas respectivas distâncias e as coordenadas geográficas de cada um deles. Nesse caso, como que eu gosto de fazer? Eu tenho aqui, peguei primeiro esse segmento no eixo Y, para eu ter no eixo X, para eu ter primeiro as coordenadas de longitude. Eu tenho aqui então que nesse segmento vai de 54 graus até 53 graus 45 minutos. A coordenada da fazenda eu sei que está no meio, aquela 53 graus 47 minutos 10 segundos. Então ela está no meio dessas duas informações, ela tem que estar aqui em algum local. Para eu saber onde que ela está, eu vou usar a regra de 3 simples. Você sabe que 102 milímetros, que é essa distância aqui, equivalem ao que? 15 minutos. Por quê? 54 graus menos 53 graus 45 minutos equivale a 15 minutos. X milímetros, que é onde eu quero saber a posição dessa fazenda, ele vai equivaler à diferença entre... Aí você pode escolher, ou você faz 54 graus menos 53 graus 47 minutos 10 segundos, ou você faz 53 graus 47 minutos 10 segundos menos 53 graus 45 minutos. Então, você escolhe qual que você quiser. Nesse caso aqui, eu prefiro sempre reduzir do maior para o menor. Nesse caso aqui, com base na minha informação. Então, eu fiz aqui essa subtração e obtive que essa diferença aqui, ela equivale... O mouse está bravo. Opa! Está vivo. Essa diferença aqui, ela equivale a 2 minutos e 10 segundos. Então, eu sei agora que
2 minutos, 10 segundos está aqui. Como eu tenho ali segundos, a sugestão que eu dou é você converter os 15 minutos que nós temos do superior aqui para segundos também. Então basta fazer 15 vezes 60, cada minuto tem 60 segundos, você vai ter 900 segundos. Aqui então eu tenho 2 minutos e 10 segundos. Então eu tenho 2 minutos vezes 60, equivale a 120 segundos, mais os 10 segundos aqui, 130 segundos. Então eu sei que 900 segundos equivalem a 102 milímetros. Quantos milímetros que equivalem a 130 segundos? Que agora é só você fazer regra de 3 e o resultado você vai ter essa informação. Aí você vai ter aqui que 130 segundos equivale a 14,73 milímetros. Aí você vai vir aqui e vai medir na sua régua 14,73 milímetros e vai fazer a posição. Então você sabe que essa fazenda ela está em algum local nesse sentido. Reproduz a mesma coisa para o eixo Y e você vai ter aqui 111 milímetros, que é essa informação aqui. Ele equivale também a 900 segundos, já que eu tenho 23 graus menos 22 graus por 5 minutos, 15 minutos, vezes 60, 900 segundos. Eu tenho aqui então, quero saber quantos milímetros que tem. Faço a mesma coisa, coloco aqui a posição da coordenada da fazenda, que é 22 graus, 50 minutos, 40 segundos, que está aqui, e vou fazer esse valor menos esse valor. O resultado eu tenho 5 minutos, 40 segundos. Então, para eu saber quantos segundos que eu vou colocar aqui, eu faço 5 minutos vezes 60 segundos, 300 segundos, mais os 40 segundos que estavam aqui. Então, eu sei que essa distância aqui, ela equivale a 340 segundos. Faço a regra de 3, então eu obtive que essa posição aqui, basta eu medir 41,93 milímetros na minha carta representada e eu vou ter a posição no eixo Y. Você já tinha a posição no eixo X, agora tem a posição no eixo Y. Basta agora então fazer o que? A junção desses dois pontos, você vai ter a localização da sua fazenda. O que você achou desse exercício? Foi tranquilo? Caso você tenha tido dificuldade, sugiro que você refaça novamente, reveja os passos a passos para você compreender como que foi feito. Nossa aula de hoje termina aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado, até mais.